Olá, amigos! Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Uma boa tarde a todos vocês. Estamos ao vivo aqui para uma live muito esperada, muito aguardada, com um amigo nosso, né, nosso parceiro aqui, amigo Lucimar Bueno. E essa live já estava programada há alguns dias, muitas pessoas na expectativa, né, de assistir a live com o amigo Lucimar, para nos trazer um pouquinho mais sobre moedas com erros, a gente conversar, fazer um bate-papo descontraído, né? Como é feito aqui no canal. Então, aguardo todos vocês. Quem for chegando, pessoal, não esquece de fazer teu comentário aqui, deixar o like na live. Por que serve o like, pessoal? O like, quanto mais like você deixar na live, o robô chamado YouTube entende que tu gostou da live e começa a propagar a live para mais pessoas. Então, todo mundo deixando o like, compartilhando nos seus grupos de moeda, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, e deixando aquele comentário, a sua dúvida, que conforme a live for desenrolando, eu vou dando uma pausa com o amigo Lucimar e vou dizendo, amigo Lucimar, tem a dúvida do amigo tal aqui no chat. Ó, já temos a Ida Lã com a gente aqui, seja bem-vinda. Daniel Buffon, seja bem-vindo, boa tarde a vocês. Pastor Ismael está com a gente aqui, Jorge Luiz está com a gente. Muito obrigado a todos, tá? Me ajude a receber aqui o amigo Lucimar Bueno. Boa tarde, amigo Lucimar. Boa tarde, tudo bem? Não, deixa eu te apresentar para o pessoal aí, já temos 27 pessoas na live, se quiser dar uma... Já tá aumentando aí, ó. Como é que tá as coisas? Você é do Paraná, amigo Simar? Isso, eu sou de Curitiba. Curitiba. Paraná. Curitiba, Paraná, Tá, A ideia dessa live aí, né, era trazer para o pessoal. Normalmente a gente abre o catálogo e vai direto lá nos valores, né? A gente já quer saber o que está valendo, o que não está. Mas tem muitas curiosidades aí dentro do catálogo que eu gostaria de conversar com o pessoal, né? Essa foi a ideia dessa live, né? De trazer algumas curiosidades que tem dentro do catálogo e que muitas vezes passam desapercebidos, né? Certo. Mas deixa eu te perguntar umas coisinhas antes, né? De nós entrar nos nossos slides aqui. Você coleciona moeda há quantos anos já, amigo Lucimar? Ih, faz tempo, hein? Eu comecei lá com uns 12 anos de idade, 11, 12 anos, né? Com algumas moedas, e aí eu pedia para os meus vizinhos, principalmente para aqueles mais velhinhos, né? Sempre tinham moedas, e assim eu fui guardando, né? Aí por um bom período eu trabalhei em hotel, então eu conseguia muita moeda estrangeira nessa época, né? O pessoal trazia de fora do Brasil e eles acabavam dando ali para as camareiras, tudo, né? E eu acabava comprando delas. Mas aí chegou um dia que eu coloquei tudo numa caixinha, guardei na gaveta e lá ficou, né? Ficou bastante tempo guardado. Aí eu retomei de novo em 2013. Né? Em 2013 eu comecei ali, eu já tinha... comecei a mexer de novo na coleção, né? E aí, de lá para cá, veio 2014, já entrou as Olimpíadas e aí me incentivei de novo, né? Aí acabou, tipo assim, acendendo aquela chama, né? Aquela chama do colecionismo. Estava um negócio ali hibernando, né? Aí despertou. Aí acabei retomando. E aí comecei... E aí minha coleção chegou num nível ali que estava um tanto alto o valor, né? E aí comecei a comercializar, como acho que quase todo colecionador um dia vai comercializar também, né? Sim, comercializar, né? Virou meio vendedor e colecionador. E minha coleção... Até para poder comprar mais peças, né? Então, vende aquela que está sobrando, né? Isso. E aí, os erros, né? Foi em 2014 que começou a me chamar a atenção ali em grupos de WhatsApp mesmo, né? Sim. Até lá com o Wagner Lambertucci, eu via, né? Ele comprava muita coisa, a gente começou a conversar e tal. E aí surgiu a ideia de começar a anotar tudo que existia de erro, né? Começou a fazer anotação daí. Entendi. Isso. E ali em 2013 era mais fácil da gente conseguir comprar moedas ali invertidas, né? E ali eu comecei a minha coleção de invertidas. Então, aí eu peguei gosto, né? Pela questão aí dos erros, e acabei um dia aí conversando com o Edil, a gente começou, depois que ele lançou o primeiro livro dele lá, né? A gente acabou conversando aí, e aí desenrolou a coisa. Foi adiante. Tu sabe que assim, ó, eu vi que ele dia até o Emerson, né, o nosso presidente da sociedade, né, aí do Paraná,
eu vi ele falando que tu também faz parte da sociedade, né? Tu tem um cargo na sociedade também, né? Sim. Foi isso ou não? Eu ouvi errado. Foi isso, né? Recentemente, né? Recentemente eu faço parte lá eu sou divulgador, faço parte da divulgação, né? Da SNP. Da SNP. Tá, e quando foi que você teve contato com a sociedade, assim? Que ano foi que você chegou e se associou, assim? Na sociedade, foi bacana, né? Eu demorei um pouco para chegar até lá, né? Foi através de uma palestra, né? Teve uma palestra lá, com uma bem bacana sobre erros também, erros e variantes. Foi a primeira vez que eu fui lá, né? E aí comecei a ter mais contato com eles. Aí veio depois do lançamento do primeiro catálogo, veio aquela pressãozinha, né? Falta você se associar, né? E não me arrependo, né? Foi muito bom. Aí você tem contato com o pessoal ali que realmente trabalha com essas coisas, que mexe com essas coisas, né? Com as moedas aí no geral, e você tem muita informação, você tem uma biblioteca inteira lá para você estudar, então é muito bom. Né? E o bom disso, né, Lucimar, é que cada pessoa, cada ouvinte nosso que está aqui, cada inscrito que está aqui nos vendo, né, nos assistindo, ele tem a oportunidade de procurar uma sociedade na sua região, que existe muitas sociedades no Brasil afora, e aí o que acontece? A sociedade é como se fosse uma chama, porque se você está sozinho na tua região, tu até consegue, mas quando você está junto com outros colecionadores, essa chama se mantém viva do colecionismo, né? Sim. Ali, por exemplo, né? Você deve ser torcedor aí do Grêmio? Grêmio. Olha aí, acertei. Eu sou sofredor do Coxa, né? Do Curitiba. Sim. E aí, pô, se você gosta de futebol, você vai ser sócio do teu clube, não vai? Né? Se você gosta de moedas, você deve ser sócio ali na questão aí de estar no meio das pessoas, né? Que gostam da mesma coisa, né? Claro. E você tem muita mais informação, muito mais critérios ali até para desenvolver estudos, né? Todo mundo deveria ser sócio, né? Ser sócio. Aqui no Rio Grande do Sul também tem a sociedade, né? Tem os encontros, é bem bacana, bem legal. Então, acho que cada um deve procurar, né, sociedades aí e tá sendo sócio, né? Os encontros que são feitos das sociedades são muito bons, né? Porque as pessoas ali se você precisa de uma peça, é nesses encontros que você vai acabar encontrando a tua moeda, né? Porque na internet, às vezes, você acaba aí sendo mais difícil de encontrar do que pessoalmente, né? Na internet você compra, às vezes, flor de cunho, quando chega é mais ou menos flor de cunho, né? E já quando você tem ali a moeda na mão, aí já fica diferente, né? Então, os encontros são muito bons por isso, né? Aqui em Curitiba a gente tem alguns outros, tem uma feirinha também, né? Tem uma feirinha no lugar chamado Largo da Ordem, que todos os finais de semana tem o pessoal ali com as moedas. Tem um encontro também. Qual que é o lugar? Qual é a localização dessa feira? Fica no Centro Histórico de Curitiba. O nome do lugar é Largo da Ordem. Né? Largo da Ordem, certo. Nessa feira é uma feira de artesanatos. E sim, ali de colecionadores sempre tem umas 8 bancas aí, né? Também é um lugar bacana. Assim. Tem alguma loja aí no Paraná? Tu tem loja ou tu faz leilão BR também? Tem várias lojas aqui, né? Não, mas você tem alguma loja? Você tem alguma loja, não? Tu tem algum não, não tem. A tua venda é mais direto para o cliente, assim, mais para quem tu conhece, assim. Isso, né? Faz os leilãozinhos ali nos grupos. Tenho muitos clientes aí, acho que tem mais de 300 clientes já cadastrados, pessoas que já compraram comigo, né? E aí que a gente vai fazendo negócio, às vezes eu compro, às vezes eu vendo, e assim vai. Sim. Vai desenvolvendo o colecionismo ali, né? E tem moedas, às vezes, que é muito difícil você conseguir, né? Você quer aquela moeda e não encontra, né? Então, depende da ajuda de outros amigos, né? Para você conseguir também. Amigo Daniel Buffon aqui no chat está falando que ele eles são de Colombo, né? Ele e a esposa dele é Valesca, são de Colombo e eles querem tomar um cafezinho. Acho que eles vão na sociedade tomar um café, pelo que eu entendi. Eu estou aqui a uns 10 quilômetros de Colombo, né? 5 quilômetros, 10 quilômetros, estou pertinho de Colombo. E ele é bem gente boa, viu? Eles trabalham com reciclagem, estão no meu grupo, bem gente boa esse casal. O casal da Numismática, um abraço para eles aí. Gente fina. Júlio César está com a gente aqui, o Maicon Reis está com a gente. Sábado vamos no encontro da sociedade. Tem encontro sábado?
Isso, todo primeiro sábado do mês tem um encontro na sociedade, né? Ah, isso que ele vai então. Então, vocês vão se encontrar lá, com certeza. É. Vamos botar teu slide aqui, podemos começar então, amigo Silmar? Vamos começar aí. Vamos falar. Então, a ideia de escolher isso, né? As curiosidades do catálogo ilustrado de moedas com erros, né? Então, algumas curiosidades eu vou tentar trazer para o pessoal, que às vezes passam desapercebidas ali, né? No dia a dia, você entra lá no catálogo e já procura direto um erro, procura o valor, procura alguma coisa, mas tem alguns detalhezinhos ali que às vezes acabam passando e que são bastante importantes, são erros bem bacanas, que às vezes as pessoas não perceberam. Com certeza. Passa para frente, por favor. Isso, vai me dizendo que eu vou passando, isso aí, beleza. Tá, legal. Então, aqui, né, nós vamos falar aí do catálogo de moedas com erros. Mas é impossível, né, você não ter o outro livro, né, não o segundo, é o primeiro livro ali, né, que foi feito antes da gente entender os valores das moedas, você tem que entender como aqueles erros acontecem. E é só tendo o manual de erros, né, só você entendendo, estudando ali o manual de erros, você vai conseguir entender como que aquele erro aconteceu. Então, às vezes a pessoa chega ali, né, olha esse tipo de erro aqui, ó, tá raspado ali no canto, não sei o quê, tá meio torta, tá não sei o quê, né? Isso é impossível. Alguns erros são impossíveis, né? Alguns erros eles são fraudes, né? Seriam feitos fora da casa da moeda. No manual de erros você consegue entender isso, né? Como que eles são feitos, cada um dos erros, como eles acontecem. Então é muito importante você ter os dois livros, né? Um vai te ensinar como os erros acontecem, né? Você vai ver ali cada erro como ele aconteceu, e o outro, né? Ele vai te dar os valores de cada um dos erros. Até mesmo as pessoas hoje nos grupos, né? Acho que você deve ter visto até aí nos grupos, as pessoas chegam assim e falam: esse erro aqui, né? Aí já tem uns 2 ou 3 ali que são mais estudados um pouco, né? Eles já perceberam melhor os erros e acabam ali, não é assim, isso aí não acontece assim, isso aqui não acontece. Então, muito importante, né? Você sempre estudar ali o manual de erros para você entender como cada um dos erros acontece. Pode passar para o próximo ali, faz favor. Uhum. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre esse catálogo, o azul, né? Que é a segunda edição. Tem a primeira edição lá, né? Que ele tá bem mais simples, né? Foi nosso primeiro catálogo. O segundo, então, ele vem aí bem mais completo, né? Ele já vem aí com as moedas desde 1965 até 2021. Então, nós vamos falar sobre esse catálogo. Importante, né? Quem está assistindo aí agora ao vivo, ou quem vai assistir depois, pega o seu catálogo. Vai lá, pega o seu catálogo que a gente vai acompanhar página por página ele aí. Você vai conseguir ver, né, nas páginas os erros e como eles aconteceram ali, né, quais as curiosidades que existem dentro desses catálogos. E eu deixei escrito aqui alguns erros, né, que eles são erros no cunho. Então, a palavra ali, os centavos duplo, Brasil duplo, Brasil deslocado, duplo Cabral, duplo Dom Pedro, duplo Deodoro, duplo Rio Branco, duplicação, que acontece no cunho, né? Data marcada. Tudo isso são erros no cunho. E nós vamos ter um videozinho agora, que ele vai mostrar como que esse erro realmente acontece. Então, o cunho foi feito errado nesses erros aqui, né? Esse vídeo que o Jonas vai colocar aí daqui a pouco, ele vai mostrar como... Só deixa eu dar a explicação desse já coloca, acho que já é o próximo aí, né? Uhum. Então, como acontece cada um desses erros, ele vai mostrar como é feito o cunho, né? Então, antes de ser feito o cunho, é feita uma matriz de cunho. Como que a gente sabe o que é a matriz, né? Porque a matriz, ela é igual à moeda. O cunho, ele é invertido, né? A gente vai enxergar o cunho como se estivesse olhando num espelho, certo? E a moeda, a matriz de cunho, ela é igual à moeda. Então, antes de ser feito o cunho, é feita uma matriz. Quando essa matriz vai ali marcar o cunho, né, deixar o desenho no cunho, se ela trepida, é a hora que acontecem esses erros aí, né? Que são as duplicações, normalmente, ali, são todas as duplicações que acontecem. Então, você pode ver que é diferente de uma batida dupla, né? Normalmente a gente fala na internet, essa moeda é uma batida dupla. Não, batida dupla é outra coisa, né?
É quando o cunho bate 2 vezes no mesmo disco. E aqui não, né? Aqui a gente tem ali no cunho duplicado. Consegue colocar o vídeo aí pra gente, então? Sim. Este cilindro de acero con la imagen del anverso. Então, esse vídeo aí, ele é uma colaboração ali do Rogério Bertapelli, né, da SNP. Inclusive, foi a palestra dele que eu fui assistir, né, que falei antes ali, foi a palestra dele que eu fui assistir na SNP que me fez conhecer a sociedade, né. Então, o Rogério conseguiu esse vídeo, que eu acho que é muito difícil, eu nunca tinha visto outro vídeo, inclusive ele está em espanhol ali, né, gostaria de ver um vídeo desse feito no Brasil também, mas não existe, né. Então, ele mostra ali sendo feita a matriz de cunho. Então, quando essa matriz for fazer o cunho, for transferir lá para o cunho, que podem acontecer esses erros aí, né? As duplicações. Passando para frente ali, então. Aqui tem as matrizes de cunho, né? Essa imagem aí foi mostrada bastante aí nos grupos, né? Vários grupos aí apareceram essas imagens. Então, ela é lá do Museu de Valores do Banco Central. Então, vejam que todas elas são matrizes de cunho, né? Como que eu sei? Porque ela é igual à moeda. Né? Ela não está invertida, né? Ela não é como se fosse olhando no espelho. Então, essa matriz de cunho que vai fazer o cunho. Então, ali que acontecem muitos dos erros que nós vamos ver até aqui, né? Algumas duplicações e alguns outros tipos de erros. Por isso que eu achei bacana, né, mostrar esse vídeo aí no começo para as pessoas conseguirem entender, né, como que acontece ali. Vamos para frente. Então, assim, ó, as coleções de erros. Então, eu costumo dizer que a maior coleção de erro que existe, a mais completa coleção, é o próprio catálogo, né? Porque, além do catálogo, ninguém mais tem uma coleção tão completa. Por exemplo, eu faço coleção de moedas invertidas. Eu não tenho todas as invertidas, faltam bastante ali ainda, né? Faltam 23 moedas, se eu não me engano. Então, a maior coleção, ela realmente é o catálogo. E ali as pessoas podem decidir o tipo de coleção que podem ser feitas. Coleções aí, né? Ali eu coloquei, ó, invertidas e horizontais. Às vezes tem pessoas que gostam de fazer aquelas mais difíceis, né? Ah, eu quero só aqueles boné grandão, eu quero só aqueles erros mais clássicos, a bifacial. Ou assim, pode você também escolher uma coleção mais simples, né? Existem várias coleções simples que você pode montar dentro de uma coleção de erros. Então, nós temos ali, né? Outras pessoas gostam de fazer só disco deslocado. Então, fazer o boné, né? Então, vou fazer lá várias coleções de boné. Uma coisa que as pessoas costumam falar muito errado, né? É cunho deslocado, né? O cunho não desloca, o que desloca é o disco. O nome correto, então, é disco deslocado, que forma o boné ali, né? O cunho quebrado. É a virola que desloca ou é o disco que sai para o lado da virola? O disco acaba saindo, né? O disco acaba não encaixando direito. Fica meio encavalado. Isso. Quando o disco entra ali, né? Quando ele entra, ele não entra tudo, ou entra demais, né? Uhum. E quando bate, ele acaba saindo da direção, né? E aí acaba formando o boné. Mas aí, Lucimar, e quando acontece isso apenas em um lado da moeda? Não seria o cunho que quebrou, deslocou daí? Poderia... Normalmente são pequenos daí, né? Quando é de um lado só, ele é só um deslocamento pequeno, né? Então, os grandes bonés, normalmente, eles são o disco, né? Sim. Ali, o cunho quebrado é um outro tipo de coleção, né? Então, a gente até colocou no catálogo lá uma ideia, porque às vezes as pessoas vêm e me perguntam, quanto vale esse cunho quebrado? Poxa, ele é um valor, às vezes, muito assim... Eu posso dar um valor lá de 15, 20 reais, mas às vezes a pessoa até não consegue vender por aquele valor, né? Agora, você montar uma coleção por ano, né, de cunho quebrado, é uma coleção que não é cara, seria uma coleção barata de montar, né? E seria uma coleção bacana. Imagine você ter todas as moedas do real com um cunho quebrado ou um cunho rachado ali, seria bacana, né? Data marcada é outra moeda que é bacana de você colecionar. Ah, vou tentar montar uma coleção, tentar ter todas as moedas com data marcada que existem, né? Que é outra moeda, assim, que não é uma coisa tão difícil de encontrar. E quando você encontra para comprar, também não é uma coisa tão cara.
Então, são várias formas de você colecionar, né? Você não pode querer ter tudo, porque acho que tudo ninguém vai conseguir, né? Aí, no segundo catálogo, são mais de 700 erros já catalogados, e agora para o próximo vem mais coisa aí, né? Então, aí é muita coisa, né? Então, você pode montar vários tipos de coleções, né? Ali tem olímpicas com data marcada. A gente vai ver até mais para o final ali do catálogo, da live de hoje, que lá no final do catálogo tem, né? Existem todas as moedas olímpicas, existem com data marcada. Olha que legal. É muito fácil você montar ali uma coleção das Olimpíadas, né? Terminou a coleção das Olimpíadas e daí que graça agora, né? Acabei a coleção. Pô, vamos tentar montar uma próxima coleção agora, todas com data marcada para ficar mais difícil, demorar mais tempo. Então, existem várias formas aí, né? Duplicações. Olha que legal, vou montar uma coleção toda do Brasil duplo. Poxa, que bacana, estrelas duplas, né? Então, várias formas de você colecionar. Dentro do catálogo, então, nunca você... Às vezes eu vejo, às vezes as pessoas se sentem, talvez, frustradas. Eu nunca vou conseguir completar essa coleção. Não, você vai conseguir, né? Só você tenha ali, monta um esquema para a tua coleção, né? Sim. Exatamente. Bom, antes de passar para o próximo slide, eu quero ver quem está no chat com a gente aqui. Temos o Jonatas, né? Nos dando parabéns pelo trabalho. Daniel Buffon, Nadir Silva, Nazaré Clarice, Marcos Antônio, colecionador de moedas e cédulas, e Clodoaldo Viana de Taquara. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vão compartilhando, vão curtindo a live, que esse likezinho que tu deixa aí, o YouTube vai propagando para mais pessoas. Então, quanto mais like nós deixar, mais pessoas vão assistir a live, tá? Compartilhe nos grupos de moeda, porque, olha, vai ter muita coisa bacana ainda aqui, tá bom? Continuamos. Então, aqui eu trago já uma novidade, né? São duas novas moedas, que elas serão futuramente catalogadas aí, né? Então, elas não existem ainda nesse catálogo, elas vão aparecer no próximo. Então, 1 centavo 1995 e a R$1 2020. Bem, o que eu queria falar, além de mostrar aí a novidade, né? É que, assim, a gente costuma mostrar errado na internet, né? Então, normalmente, eu até tenho uma moeda aqui para mostrar para vocês. Então, normalmente a gente faz o quê? A gente mostra aqui, né? Olha a moedinha aqui que eu arranjei, né? Então, ela tá, ó. A gente mostra, a gente mostra assim, ó. Aqui, né? A gente mostra, ó. Desculpa. Opa, agora me acertei. Aqui. Você mostra, ó, eu tenho uma moeda reversa invertida aqui, né? E gira ela aqui, ó. Então, na verdade, você está mostrando aqui o anverso invertido, né? Qual que é o correto? Né? Qual seria o correto, então? A gente mostrar o reverso invertido dela, né? Então, você vai mostrar aqui, né? Você vai mostrar, quando você mostra uma moeda, seria aqui, né? O anverso, e aqui nós temos o reverso invertido, né? Porque o próprio nome que a gente fala é esse, né? Reverso invertido. E qual que é o reverso? É o lado ali que tem a data, né? Que tem o ano da moeda. Esse é o reverso. É verdade. Não podemos errar. Não é que seja um erro exatamente a gente fazer isso, mas o correto seria a gente mostrar ela aí de ponta cabeça, né? Ela do contrário, o reverso, né? E normalmente a gente mostra ao contrário. Então, por isso que eu fiz questão de colocar com duas moedas. Exatamente. E não parece que a gente está vendo ela errada, né? A gente está tão acostumado a ver o contrário, inclusive eu faço isso, né? A gente costuma fazer mesmo. A gente mostra ela, o anverso invertido, né? Mas o correto seria a gente sempre mostrar as moedas invertidas desse formato. Muito bom. Aprendizado total. Então, aqui, ó, lá no início do catálogo, né? Ali, se você, quem estiver agora assistindo e quem for assistir depois, estiver com o seu catálogo na mão aí, ali na página 7 e 8 fala bem sobre isso. E não é só o catálogo de erros que traz isso. Se vocês procurarem vários outros catálogos, tem essas imagens, né? Então, ali na página 7 e 8, falando sobre os reversos, né? E observe lá, ó, o anverso dela, ele se mantém sempre certinho ali, né? O que muda é o reverso. Então, nós temos lá o reverso para a esquerda, o reverso para a direita e o reverso invertido. O anverso dela sempre vai estar na mesma posição. Na mesma posição, exatamente. Podemos passar? Isso, faz favor. Então, ali, né, nós temos aí, só mostrando com a moeda daí, né, o que eu já falei, só reforçando mais aí. Então,
invertido e horizontal, né? Ali você tem a moeda, seria o correto deixar ela fixa, né? E o anverso fixo, e o que move, né? O que vai ficar deitado para os lados ali, no caso da horizontal, seria o reverso, né? Coisa que muitas vezes a gente acaba aí cometendo esse erro, né? Um erro aí, um erro sobre os erros, né? Um erro no erro, é isso aí. Pode passar, por favor. Aproveitando o gancho, né, dessa aqui, uma coisa bacana que eu sempre... As pessoas chegam no escritório com muita moeda reversa, né? Geralmente, para tu ter um ângulo bacana, a palavra real ali te dá uma base legal para tu poder ver se está bem horizontal ou não, né? Então, você imagina a linha do real como se fosse um prédio, eu falo pro pessoal, como se fosse um prédio. Ele está de pezinho, ele não está nem para cá nem para lá, ele está bem na horizontal, né? É uma base que a pessoa pode tirar, né? Isso. O que confunde um pouco, às vezes, é a moeda do beija-flor, né? Que ela parece já ser meio inclinadinha, né? Mas ela não, o desenho dela é um pouco inclinado, né? É o desenho, é verdade. Então, aqui a moeda invertida, né? Tá aparecendo ali a moeda invertida. Então, essa seria a forma correta da gente mostrar, né? Lembra lá quando você vai fazer uma propaganda aí num grupo, né? Ah, vendo moeda lá, tal moeda invertida. Então, ela deveria aparecer assim, né? Porque os catálogos mostram que o reverso é invertido e não anverso invertido, né? É isso mesmo, top demais. Aqui mais uma curiosidade, então, sobre as invertidas, né? Então, os números. Então, hoje a gente tem catalogadas ali, né? Eu fiz a tabelinha. Então, 1 centavo nós temos ali 9 invertidas, 13 horizontais. 5 centavos, 20 invertidas, 28 horizontais. 10 centavos, 22 invertidas, 42, e assim por diante, né? O que a gente pode trazer de curiosidade aqui, que a moeda de R$1 é a que mais existe, né? Ali, defeitos, mas na questão aí das invertidas, elas não são tantas, né? São 18 no total e 28 horizontais. Aí eu deixei, né? Não deixei tudo prontinha, a tabela aí. Quem quiser pesquisar, que é bacana você pesquisar lá também no seu catálogo, né? Então, ali, ó, eu deixei as invertidas, tá ali, primeira e segunda família, certo? Você pode pesquisar lá no seu catálogo depois, quantas na primeira família e quantas na segunda família, né? É uma pesquisa legal para você fazer, até para você conhecer melhor as suas moedas, né? Conhecer melhor o que você tem. Não é só abrir o catálogo e olhar lá o valor, né? Você tem que estudar ali, você tem que entender o que está acontecendo. E as horizontais a mesma coisa, né? Direita e esquerda. Então, você pode pesquisar lá depois, né? Quem estiver assistindo aí, pode pesquisar depois quantas existem para a direita e quantas para a esquerda. Olha, é uma pesquisa bacana de fazer. Muito bom. Fora as que vão ser descobertas ainda, né? Pode ser que tenha algumas nessa de 1 centavo, é uma novidade, né? Isso, podem aparecer novidades sempre, né? O erro é legal por causa disso, né? Ele sempre está aparecendo coisas novas aí. É verdade. Eu mesmo agora entrou uma moeda bandeira aqui, né? Depois quero bater umas fotos, fazer um vídeo amanhã. Ela está com todo o anverso duplicado. Ela está com o real duplicado, parece ser a data marcada, né? E as linhas diagonais marcadas. Tipo, eu pego muita moeda bandeira, que nem aquela ali eu não vi bem marcado, né? Quer dizer, vai aparecendo, né? Vai aparecendo. Bacana, né? Sempre tem, né? No primeiro catálogo, nós tínhamos cerca aí de 500 moedas catalogadas, né? No segundo, só do real, 500. No segundo, subiu para 700 moedas, né? Então, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, aqui, os valores, né? Então, o que a gente traz de valores dos catálogos? Olha como do primeiro catálogo para o segundo, valorizou e muito, né? As moedas invertidas. Aqui são só invertidas, eu coloquei. Sim. Então, assim, se você tivesse hoje, né? A pessoa que tiver lá uma coleção completa, ele teria aí, né? Em torno de R$24 mil, isso no valor do catálogo, só de moedas invertidas, né? Isso o valor de catálogo. Muitas das moedas não seguem mais o valor do catálogo, né? Elas já estão bem acima. Algumas aí subiu e muito, né? O pessoal negocia as mais raras ali, muito acima do catálogo até, né? Então, se a gente for considerar essas moedas aí, vai muito acima ainda, né?
É verdade. 24 mil reais ali, ó. Nossa. Uma coleção completa de invertidos. E olha como valorizou, né? De um ano para outro, quase 10 mil reais aí, valorização. Quase 10 mil reais, que é investimento puro. Quer dizer, se no primeiro você conseguiu completar ali, gastou 15 mil e alguma coisinha, valor de catálogo, né? Agora, em um ano depois, já tá 24 mil e pouco para completar. É. E para o ano seguinte sempre vai se valorizando. O legal da moeda é isso, né? Não é só uma coleção, ela é um investimento também, né? Ela é um investimento. E é o que eu sempre falo, tem certos caminhos na numismática que, além de colecionar, você vai investir. Tem algumas coisinhas que tu vê que passa ano, entra ano, ele fica paradinho, mas moeda de erro, moeda de prata, geralmente, né, eles estão agregando valor, estão subindo. Então é um baita investimento colecionar, né, erros, né? Sim. Passa para o próximo. O amigo Edil fez um comentário aqui, amigo Lucimar. Ele falou o seguinte, ó. Parabéns, Lucimar. Interessante mostrar as moedas que consideram comuns, encontradas em garimpo, mas que podem formar um conjunto bem bacana. O catálogo é uma ferramenta para quem manuseia moedas. Deixa um comentário aí. O catálogo ele se tornou não só para quem coleciona, né? Para quem manuseia também. Tem muitas pessoas aí que gostam, que fazem o garimpo, né? Então, fazendo o garimpo, ele tem que saber o que ele está procurando, né? E o catálogo se tornou uma ferramenta para isso, né? Também, além dos colecionadores. Outra é o que eu falo, as ferramentas do colecionador. Uma boa lupa, uma boa balança e, lógico, o catálogo de erros não pode sair do lado, né? Achou, já corre ali, vê se está catalogado, já vê o valor, já anota, já marca que erro é aquele ali. Tem que ter em mãos. Verdade. Esse aqui foi um desenho aí que eu fiz para a gente tentar entender algumas questões aí de moedas horizontais invertidas. Então, ali, quando a gente vê 0, 90, 180 e 270 graus, né? Esses são os ângulos retos, certo? Ângulos retos, as moedas mais valorizadas. Então, quando você tem ali uma 90 graus ou 270 graus, você tem certeza ali que ela é horizontal, tanto para um lado quanto para outro, certo? Se ela está 180 graus, tranquilo, invertida e tem o seu valor lá elevado, né? Agora, o problema é quando ela não está exatamente, né? Porque isso não é uma regra. Ela pode estar mais para um lado, mais para outro, pode ter uma variação. Então, o que eu tenho visto, né? Isso não é uma regra minha, não é uma coisa que eu inventei, não é uma coisa que o Edil inventou. Mas o que eu tenho visto nos grupos, o que as pessoas fazem? E ali, se você vê as linhas pontilhadas entre 90 e 270 graus, né? Então, aquilo ali seria uma margem que as pessoas costumam. Eu tenho uma coleção, mas ela não está bem invertida, ela não está bem horizontal, desculpa. Ela não está bem horizontal. Mas é aceita uma margem ali, né? Então, é uma margem pequena, mas ainda é aceita. Normalmente, as pessoas colocam nas suas coleções, né? Está quase horizontal, né? Vou guardar na minha coleção aqui até, de repente, aparecer uma bem horizontal, ou vai ficar na minha coleção dessa forma, né? As linhas, aí tem ali a invertida, né? Vejo muitas pessoas falarem assim, eu estou vendendo aqui R$1, 2010, ela está 80% invertida. Não fui eu que inventei isso, né? Não está no catálogo isso, mas é uma coisa comum das pessoas falarem, 80% e 90% invertida. Então, ali são as linhas pontilhadas, que também são aceitas nas coleções, né? Você pode colocar na sua coleção tranquilo uma moeda que não está 100%, porque eu acredito que conseguir todo esse 100% é muito difícil, né? Eu faço a coleção de invertidas e muitas na minha coleção ali não estão 100%, não está ali nos 180 graus certinho. Exato. É muito difícil de conseguir, né? Então, existe, entre os colecionadores aí, que eu vejo em grupos, né? Essa variação. Então, ali você pode ter esses 80% aceito dentro da sua coleção, né? Então, amigo Lucimar, lá em 2014, vou botar por aí, quando, né, eu estava com a minha coleçãozinha ali de erros e tal, eu junto com um amigo de São Paulo, levei me visitar, 2015, eu talvez já tivesse o transferidor, já existisse, eu não conhecia. Então, eu peguei um transferidor numa papelaria, porque eu desenhei no papel, mesmo com alguns erros, esse vídeo existe no canal, eu lancei em 2016 por ali. Eu tentei fazer para as pessoas colecionar por ângulo, né? Eu já, se tiver aqui, está em tal ângulo, está em tal ângulo.
que acabou acontecendo? E na época eu disse assim, pessoal, dê uma margem de 5 graus, né? Então, tipo assim, ó, você chegava ali no 85, considere horizontal, 95, considere horizontal, 275, 270, 265, sabe? 180 eu dava 5 graus para cá e 5 graus para lá. Sim. Mas o que tu está me mostrando aqui é quase a mesma coisa, só que de uma maneira mais técnica, claro que tu está explicando, né? Sim, mas... Mas seria o que ali, né? Eu tenho uma moeda quase invertida, quase horizontal, a coleção é minha, vou pôr na minha coleção e vai ficar uma maravilha lá, né? Quem sabe um outro dia apareça uma outra, aí eu troco, né? Exato, vai aproximando mais, né? Mas é muito difícil, né? Tu pegar, completar tudo 100% lacrado, difícil. E ali, assim, existe um pouco de desvalorização daí nessas moedas, né? Sim. Uma moeda que bate ali 180 graus, ela normalmente vale mais do que uma que está ali, né, como 80% invertida. A 80% invertida, normalmente, ela perde um pouquinho do valor, né? Não é muito, mas perde. Aí você está vendo ali os dois traços pontilhados entre 0 e 90, né? E entre 0 e 270. Aquilo ali é o que a gente conhece como inclinadas, né? A moeda que está inclinada. Essas moedas, elas ainda não pegaram, assim, as pessoas não pegaram gosto por elas, né? Por essas moedas ainda, infelizmente, né? Porque são moedas bacanas também. E são fáceis de achar. Elas são mais fáceis de achar do que as outras, né? Exato. Quem garimpa aí sabe que encontra bastante moeda inclinada. Nossa. Aí é o que a gente traz como ideia ali no catálogo sobre o relógio, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. E as duas linhas vermelhas, elas são as mais complicadas ainda, porque eu não vejo entre os colecionadores ainda um nome correto para isso, né? Ela não está inclinada, ela não está invertida, ela não está horizontal. Tem gente que fala que é quase, é mais que horizontal, desculpa, te falar, é mais que horizontal, mas não existe um... Antigamente se falava entre horizontal e invertido, né? Antigamente o pessoal falava, né? Entre horizontal e invertido seria um nome, mas não existe um nome assim que pegou ainda, né? Que a maioria dos colecionadores usa, eu pelo menos não acompanhei nada nesse sentido, né? É verdade. Por isso eu coloquei em vermelho ali, para a gente tentar aí entender, né? O que nome poderia ser dado aí, né? Inclinada para baixo? Inclinada para cima, talvez? Exato. Não sei. Mas elas têm a função ali, né? Se a gente for usar no relógio, né? Aí elas são bem importantes, essas moedas. As pessoas que gostam aí de montar o relógio, que nós vamos ver em seguida aí, é uma moeda bacana, não? Ela não deixa de ser uma moeda desvalorizada, né? Ela só não tem um nome ainda. Você passa para frente ali para a gente, faz favor? Então, lá na página 127 do catálogo tem, né? Quem está com o seu catálogo aí na mão pode abrir lá e ver, né? Tem ali o relógio. O que seria o relógio, né? Você ter as moedas conforme os horários. Aí a gente colocou só uma inclinada dentro de cada ângulo ali, né? Seriam quatro inclinações. Mas ela pode ser feita também com 8 inclinações, como a gente vai ver a seguir. Então, cada uma delas seria um horário, né? Seriam 12 moedas para marcar todos os horários. Então, ali a gente vai ver exemplo aí mais para frente, que acho que fica melhor de entender. Mas aí no catálogo, né, você pode acompanhar lá na página 127, então. Então, esse aqui foi o relógio aí que foi a Angeli, aqui de Curitiba, da SNP, também ela é nova sócia da SNP, que fez, né, que teve eu, na verdade, acabei pedindo para ela, que eu tinha a ideia de fazer o relógio, assim, né, e foi ela que acabou desenvolvendo, ficou, acho, muito legal, né, muito bacana. E veja ali, essa é uma coleçãozinha ali que eu estou fazendo, né, só com o JK, né, Juscelino Kubitschek. Faltam 3, né, e não tá fácil de achar. Ali até a horizontal, né, o que seria 9 horas, até é bacana, até é mais fácil de achar. Agora as outras duas está difícil. E aí seria uma ideia de você colocar, né, aí as suas, de usar essas moedas inclinadas, né, porque elas estão aí às vezes esquecidas. E as moedas inclinadas são importantes para você montar o relógio, né? Seria uma forma de você colecionar também as horizontais. Top.
Muito bacana. Você coloca. Parabéns aí, Angeli Schiller. Isso, Angeli aqui do Curitiba. Ficou bacana demais. Então aqui eu tirei a foto dos dois lados do relógio, né, para a gente ver como é que fica. Então vejam que ali na parte de trás do relógio, todas as moedas elas têm que estar na mesma posição, né? Elas estão todas de cabeça para baixo ali, que seria, né? Então, como se fosse ao contrário. Então todas elas estão na mesma posição. E quando a gente vê a parte da frente delas ali, o Juscelino, né? Cada uma delas segue o horário, né? Então, tem ali todos os horários para seguir. Seriam 12 moedas, então, né? Para você completar essa coleção. É uma outra forma de você montar uma coleção, né? Aí tem o videozinho aí agora que mostra, né? Eu fiz o videozinho para mostrar que o relógio, que as moedas estão nas posições corretas, né? Às vezes... coloca aí o videozinho para a gente ver. E eu vou aproveitar e pegar uma água aqui. Perdi minha água. Bem bacana. Aí no vídeo você consegue ver, né, como todas elas, de um lado estão numa posição, e o outro lado, cada uma na sua posição ali, né, conforme os horários. E o relógio funciona. E ela vai fazer para vender também ou não? Por enquanto é só uma ideia para... Não sabe dizer? Não, ela tem a venda, sim. Faz R$50 cada um. Olha aí, pessoal, quem tiver interesse, ó, depois eu vou conseguir o telefone dela para o pessoal comprar direto já, ela já envia direto, né? Muito bacana a ideia. Parabéns para ela, viu? Muito legal. Comprar uma aqui para o escritório. Tentar formar essa coleção aí, que não vai ser fácil, né? Não é fácil. O Juscelino eu achei meio vaidosa essa coleção, né, do Juscelino. Eu vou fazer uma com mais comum, né? Olha, na verdade, essas do Juscelino eu já tinha bastante delas da época lá que eu te falei que era muito fácil de você conseguir, muito barato, né? Lá de 2013, mais ou menos, eu já tinha bastante delas. Foi por isso que deu certo, né? Agora as 3 últimas ali tá difícil. Fogo. Outra curiosidade, então, que eu trago aí sobre as invertidas e horizontais, né? Seriam as duas moedas feitas na Holanda. As 5 centavos não apareceu nenhum defeito nelas, né? Até agora não existem defeitos nela. Mas as 50 centavos, existe ela tanto invertida quanto horizontal. E qual que é a curiosidade? É que as feitas no Brasil, a 2019, que não tem a letra A, não tem invertida, né? Ela não, pelo menos até agora, ninguém encontrou uma invertida. E com a letra A, feita na Holanda, existe tanto invertida quanto horizontal. Uma curiosidade aí só, né? Muito bacana, vá. Então, aqui eu trouxe um texto aí para a gente ler juntos aí e refletir um pouco também, né? Então, vamos lá. O catálogo de erros se destina apenas a quem coleciona, que acaba sendo um investimento e ferramenta para quem manuseia moedas no dia a dia. A gente até comentou ali sobre isso, né? Às vezes tem muitos aí cobrador de ônibus, pessoal que trabalha em feira, pessoal que trabalha com muitas moedas, né? Que eles acabam aí selecionando moedas e usando aí o catálogo no seu dia a dia para saber quanto vale, né? Você já pensou passar na sua mão uma moeda de 50 centavos e no catálogo marcar um valor de R$500? Somente com o catálogo você vai descobrir isso. Então é verdade, né? Normalmente a gente mostra uma coleção para uma pessoa que não é colecionador, assim, né? Ele fala, nossa, agora eu vou começar a olhar as moedas. Mas não basta só olhar as moedas, ele tem que saber o que ele vai procurar, né? E através do catálogo de erros que ele vai conseguir. E não só o catálogo de erros, né? Como eu já falei lá no começo. A gente precisa ter também o manual de erros para saber como que aquele erro aconteceu, né? Eu não posso simplesmente dizer, isso aí é um erro que existe, né? Mas como que ele aconteceu? Sobre a nova edição do catálogo, então aí
é uma novidade, né? Nós estamos já trabalhando aí na terceira edição. Então, eu trago aqui em primeira mão aí para vocês, né? Decidimos lançar no início do próximo ano, para termos valores mais atualizados. Então, esse ano não sai mais catálogo, né? Vai ser no início do ano que vem. E trará também muitas novidades e mais páginas, né? Além das atualizações de valores, inclusão de novos erros e anos. Também será ampliado de 1942 a 1922. Então, a ideia qual que é, né? Colocar as moedas lá, as amarelinhas, né? Desde 1942, os erros, né? Sendo colocado aí no novo catálogo, aí com o ano de 2023, daí já o catálogo, né? Englobando dessa forma o início do cruzeiro com as moedas de bronze e alumínio, o período inflacionário das moedas de aço e todo o plano real. Como nos anos anteriores, teremos espaço para que comerciantes possam anunciar também no fim do ano, anunciaremos a pré-venda, né? Para que todos possam ter acesso a esse importante catálogo, que é o único do segmento e auxilia quem está iniciando ou quem quer vender moedas com erros. Então, vamos ter espaço aí para fazer, o pessoal que gosta aí de fazer a pré-venda, né? Então, comerciantes aí que pegam para pré-venda, o pessoal que gosta também que gosta não, né? Que faz o investimento ali, né? De fazer propaganda do catálogo, né? Fazer o patrocínio ali do catálogo. Então, já estamos anunciando aí, para o próximo ano, teremos bastante novidades. Vai ser sucesso. Eu acredito que foi o catálogo que eu mais usei nos meus vídeos nesse ano, né? Esperando as expectativas. Difícil a semana que eu não uso umas 2, 3 vezes ele. E a pré-venda foi sucesso, a venda dele foi sucesso. E eu acredito que a tendência sempre vai ser vender e o pessoal buscar mais, porque é onde as pessoas que não tem aquela condição financeira de ter moedas antigas pode começar a garimpar a partir das moedas de troco. Então, ele separa aquele valor para comprar o catálogo e depois ele começa dali a montar sua coleção gratuitamente, praticamente, né? Exatamente, né? O investimento ali no catálogo é muito rápido de você tirar, né, o valor. Muito rápido. Então vai ser sucesso, com certeza. Nós faremos a pré-venda aqui no canal. A loja vai estar aberta, virtual, para comprar dia e noite, né? Quem quiser. E tenho certeza que vai fazer mais sucesso que isso aqui já faz, né? Que já é um sucesso total. Vai ser, sem dúvida nenhuma, muito esperado pelos colecionadores aí, né? Com certeza. Obrigado. Lucimar Bueno e Edil Gomes é sucesso total. É uma parceria que deu muito certo nós dois, hein? Com certeza. O Edil é um amor de pessoa, você também. Eu acredito que nesse ramo aqui, nós somos 99,99 pessoas boas. Então, lá, quem está com o seu catálogo, né? Algumas outras curiosidades que existem. Ali na página 43, a gente tem lá, né? Data marcada 2 vezes ou 3 vezes. E é 1997, né? Data marcada 2 vezes mais Brasil duplo. Como que aconteceu tantos erros assim, né? No mesmo cunho. Então, lembra, né? Isso aí são cunhos marcados, certo? Então, lá na página 43, você vai conseguir ver como que eles aconteceram, né? O cunho estava lá batendo, né? Fazendo a moeda, tal, batendo. Não entrou uma moeda, não entrou o disco no meio e um cunho bateu no outro, certo? Até aí, tranquilo, né? Você vai conseguir ver lá no manual de erros como que acontece ali, né? Qual que é a curiosidade? Como que marcou 2 ou 3 vezes? Como marcou mais vezes e em lugares diferentes, né? Então, é uma curiosidade o seguinte. Muito provavelmente, além dele ter marcado, ele girou também, né? Então, ele estaria lá fazendo moedas horizontais, invertidas, inclinadas, e marcou o cunho de novo e continuou fazendo moedas. Deve ter sido isso, porque veja ali até que tem marcação na lateral, marcação embaixo, né? Ali, quando a marcação da data aparece na palavra Brasil, o que acontece? Os 2 cunhos estavam invertidos, né? Como se estivesse fazendo moedas invertidas. Então, acredito, né? Estava sendo feito lá, o cunho soltado, né? Estava fazendo a moeda invertida. Aí, o que aconteceu? A pessoa viu, né? Opa, tá com erro lá, arrumou o cunho, mas ele ficou marcado. Né? E continuou fazendo moedas. Exato. Então, uma curiosidade. Esse tipo de moeda, ela é uma moeda muito bacana de você achar no garimpo e guardar na sua coleção, ou comprar mesmo ela, pôr na sua coleção,
porque são moedas bem curiosas, né? Como pode tanto erro em uma moeda só? Exatamente, exatamente. Eu queria te mostrar uma moeda, Lucimar. Tu tá com o teu catálogo em mãos aí? Não tô, mas eu pego aqui. Isso, pega ali, por favor. Pronto, tá na mão aqui. 68. A página 68, a primeira moeda. 68. Eu fiz como cunho marcado também, mas eu acho que tá certo. Eu fiz o vídeo hoje, apareceu uma aqui linda, linda. Ah, sim. Uhum. Aí, essa moeda é bem bacana, né? Ela tá o Brasil... Marcou o verso e o reverso, né? Marcou os dois lados, né? Os dois lados. E o 10 tá... Não aparece bem o 10, aparece mais o 0 ali só, né? Mas dá para ver o 1 também, nitidamente. Assim, na lupa tu consegue ver certinho. Na lupa tu consegue ver. O 0 tá bem marcado, né? É mais ou menos isso que aconteceu, então. O que acontece? A data, o correto seria dizer o ano, né? Então, o ano ele marca mais fácil. Por quê? Vamos imaginar o cunho lá, né? Então, a data é a única que fica em baixo relevo na moeda. Então, lá no cunho, o que vai acontecer? Vai ser a única parte em alto relevo, né? Ele vai estar em alto relevo, né? Ele vai estar alto. Então, é o que primeiro marca. Nesse caso aqui, ele acabou marcando o 10 também, né? Marcou o 10 e marcou o Brasil do outro lado. Muito interessante essa moeda também. Existe a de 50 centavos também, né? 50 centavos no mesmo formato. Que legal. E a 1 centavo também, se eu não me engano. Achei muito linda essa moeda. Nossa. Você tem ela. Ela chegou aqui e chegou uma com o 5 todo marcado também, coisa mais linda, assim. Eu amo demais essas moedas do cunho marcado, sabe? Eu acho assim, ó, que tem umas que são bem difíceis, são raras para dizer. Não aparece, né? A data é comum, o Brasil às vezes é comum marcar, mas essa aqui, ou a numeração do outro lado, é muito difícil de aparecer, né? O que é interessante ali é que ela marcou e você consegue ver nitidamente, né? Lembra que eu falei lá no começo, né? Que existem várias formas de você fazer coleções, né? E essa é uma delas, de repente, cunho marcado. Olha que legal, quanta coisa bacana que tem de cunho marcado. A gente vai ver aí mais para frente também, né? Muita moeda, né? Eu peguei umas do Juscelino, cunho marcado, que pega os traços horizontal que tem na moeda no reverso, que marcou no verso, né? Sai. Tem muita Juscelino com cunho marcado, né? Tem. Muito, muito bonitas. Tem umas que pega de baixo para cima, tem umas que pega assim. Imagina uma coleção bem montadinha, né? Aham. E a valorização dessas moedas, né? Passei a imagem ali agora, 44 agora. Olha lá. Era essa que eu tinha falado aí agora há pouco, né? Na página 44 lá, então. Tem a 1 centavo com o Brasil nitidamente ali marcado, né? Então, é uma moeda bastante curiosa, porque poucas marcaram a palavra Brasil. É uma moeda que ela deve se valorizar muito aí, né? O ano marcado, existem bastante. Agora, o Brasil marcado das moedas da primeira família, são pouquíssimas. É muito difícil de garimpar elas, né? Verdade. Muito difícil, muito difícil. Nossa. Eu garimpei 2.500 moedas de 1 centavo. Eu achei 2 moedas, uma inclinada da primeira família, da segunda família, e uma centavos duplicados, só, em 2.500 moedas. Vê o quanto que é difícil. Eu já ia falar reserva e as invertidas. Não achei nenhuma. Isso aí. Página 50. Isso, lá na página 50. Então, essa é uma outra questão que é bastante difícil de identificar. Às vezes as pessoas mandam foto, né? Manda vídeo. Então, ali fica bem difícil da gente conseguir identificar. Isso, a forma mais correta ali de identificar seria com o paquímetro mesmo, né? Com o paquímetro, você consegue medir o tamanho ali da efígie e ela dá ali alguns milímetros de diferença uma da outra, né? Mas é uma moeda que, assim, de certa forma, ela aparece constantemente. Sempre me mandam aqui. Encontrei tal moeda, né? Será que é? Poxa, difícil de falar por imagem assim, né? Isso. Mas é o que eu falo sempre, né? Tentar medir ela com o paquímetro. O que acontece, né? Então, é a troca ali de cunho, de um disco para... essa parte de trás, como ela é 1 milímetro, 2 milímetros ali de diferença,
Às vezes fica muito difícil de você identificar e muito fácil deles errarem também, né? Então, você faz lá uns 5 centavos com o anverso de 10 centavos. Desculpa, 10 centavos com o anverso de 5, uma 50 com 10. É muito comum, né? É muito fácil de errar. E uma curiosidade que tem aqui também, que acho que poucas pessoas já perceberam que estava escrito no catálogo, né? É que a 50 centavos e a R$1, o anverso é o mesmo cunho. Eles são do mesmo tamanho. Então, aquela R$1 de 94 com as 50 centavos de 94 e 95, o anverso é o mesmo, né? Do mesmo tamanho. Então, é usado ali o mesmo cunho nas duas moedas. Certo. Aí foi feita essa tabelinha aqui para as pessoas tentarem identificar, né? Mas, mesmo você tendo a moeda em mãos, é uma coisa bastante difícil de você conseguir. Assim, a de 5 centavos é fácil, né? Da de 1 centavo. Essa forma uma bola. De 10 para de 5, de 50 para de 10, pá, é um trabalhão, hein? São milímetros ali, talvez não dá nem 1 milímetro às vezes, né? Eu não me lembro direito os tamanhos agora exatos ali, mas a diferença é muito pequena, né? Aí, na página 52, né? Então, data marcada mais vezes. É o mesmo que acontece lá do que eu estava, da página anterior ali que a gente estava falando agora, né? Data marcada mais vezes. Então, são moedas aí que deveriam ser bastante valorizadas, né? Bastante procuradas pelas pessoas. Pelos garimpeiros aí que estão assistindo, né? E pelos colecionadores que também gostam dos erros. Então, essa 95, veja bem, ela tem a data marcada 5 vezes. Né? Ali, a gente consegue ver ali no catálogo, ó, ela tem em 5 lugares diferentes a moeda marcada, a data marcada, né? Essa 1997, existe a data marcada 2 vezes, mas não existe a invertida. Então, ficou mais difícil de explicar essa, né? Essa 97, ela existe a data invertida, mas a moeda invertida, se você procurar lá na parte das moedas invertidas, a 97 não existe, né? Ela não foi catalogada, pelo menos. Pode ser que um dia ela apareça, mas ela não foi catalogada ainda, né? Então, para ela ter a data... Qual delas que não está invertida? A 97 de... Isso, a 97, ali é 5 centavos, né? Desculpa, me perdi agora. Sim. Isso. Ela não tem invertida. Isso. Então, assim, ó, a data... Lembra que eu falei agora há pouco, né? Que para você marcar o cunho, ela foi invertida e acabou marcando o cunho, né? Ela girou e acabou marcando o cunho. Nessa moeda não existe a invertida, então provavelmente ela marcou o cunho e as moedas que casualmente lá ficaram invertidas foram descartadas, né? Só o cunho que ficou marcado. E nem horizontal, né? No catálogo, né, amigo? Horizontal, sim. Só que a data dela está marcada como se ela fosse invertida, né? Está marcada embaixo. Entendi. Entendeu? Então, ela deveria existir, né? A invertida. Provavelmente foi descartada, né? As moedas invertidas dela que existiam. Que coisa, que pena. Podia ter mandado para mim, né? Era mais uma na coleção aí. Ali na página 56 tem uma moeda bastante curiosa que as pessoas ainda não valorizaram, ela não entenderam ali o que exatamente aconteceu, né? Então, veja bem, a gente tem uma moeda de 5 centavos de 1996. Só que quando você olha a data marcada dela, ela está 1995 na data, né? Dá para ver bem certinho o 5 ali. A imagem aí ficou muito boa, dá para ver certinho, que ela é 1995. Então, o que aconteceu? Eles estavam fazendo a moeda de 1995 e começaram a fazer a de 96. Só que o que você precisa trocar é só o reverso, né? O anverso você pode manter o mesmo. Você não precisa trocar de um ano para outro. Então, eles trocaram apenas um cunho dessa moeda. Só que aí ficou a marca de 95, né? Ela já tinha marcado 95. Muito interessante essa moeda, né? Eu achei uma coisa muito bacana. Que show de moeda. E olha, vou dizer para ti, tá marcando R$200 no catálogo. É muito difícil de encontrar ela. Eu não encontrei ainda. Imagina. Muito difícil. Muito difícil. E o mais difícil é assim, ó, porque as pessoas, às vezes, o garimpeiro lá, ele olha e encontra a moeda ali que ela tá com a data marcada. E essas moedas são bastante comuns, essa data marcada, né? A primeira família tem muitas. E às vezes as pessoas até desvalorizam. Isso aí, né? Não
não vou nem separar essa, já tem bastante. Mas ele tem que prestar atenção qual ano que está marcado ali, né? Se for um ano diferente do que o reverso, pô, a moeda vale bastante. Então tem que prestar muita atenção, né? Nessa eu parte. mesmo já passei nosso mercado tem bastante, não me liguei de olhar a data, né? Tá vendo? Pode ser que eu botei R$200 fora, assim, nem sabendo. E ali para você enxergar essa data aí, você tem que usar uma lupa muito boa, né? Não é qualquer lupa, tem que enxergar bem ali, tem que aumentar aí umas 30 vezes, 40 vezes, você vai conseguindo ver certinho o ano dela ali. Essa é muito curiosa, né? Essa daqui, eu posso até dizer que é um mistério. Então, o que acontece? Lembra que eu falei lá, né? Aqui nós temos os cunhos lá batendo. Opa, aqui, os cunhos batendo, né? Então, o cunho do anverso marca no reverso, fica a data lá. Então, a data vai aparecer sempre no anverso, né? É normal a data aparecer no anverso. Agora, como que a gente explica uma data que aparece no reverso? Entendeu? No mesmo cunho que existe a data da moeda, ó, veja bem, o mesmo cunho que existe a data está marcado com a data. E ainda invertida, né? Ela está lá na parte de cima da moeda. Como que a gente explica isso? Essa, eu diria que é quase um mistério aí, né? Por quê? A gente vai ver mais para frente ali que existe R$1 assim também, né? É R$1 de 2019, que também está com a data marcada assim. Deduzimos, né? Ninguém tem certeza de nada, mas deduzimos aí que foi quando é o mesmo cunho que foi feita a bifacial. Aí sim, né? Aí a bifacial tinha os dois anos. Dos dois lados ela tinha data, né? Os dois cunhos eram com a data. Agora, essa não existe a bifacial de 5 centavos, né? Como que essa data foi parar ali? Essa é um mistério. E é uma moeda bacana para você pôr na coleção, né? E que às vezes ela está um tanto esquecida ali no catálogo. Quando a gente vai garimpar uma moeda, eu mesmo, né? Muitas vezes vou garimpava, né? Agora eu ando meio preguiçoso. Mas quando eu vou garimpar, dificilmente você vai procurar ali nesse lugar se existe uma data, né? Marcada. Normalmente a gente procura do outro lado. Uma moeda muito valorizada aí, né? Acho que você está sem som aí, Bera. Qual que seria a lógica, Lucimar? Que cunho foi usado bifacial? Como é que foi? Deixa eu tentar entender de novo. Aqui, ó. Nós temos então aqui. Deixa eu fazer com a mão. Aqui eu vou ter um cunho de R$1. E aqui eu vou ter R$1 também. Os dois lados dela são R$1. Então lá estava fazendo. Aí aqui tem a data e aqui tem a data, certo? Dois lados tem a data. Então essa data aqui bateu nesse cunho. E marcou. Aí veio a próxima moeda e bateu. Entendeu? Ficou meio estranho. Meio que... Porque, ó, veja bem. Está dizendo o próprio cunho, já cunhando as moedas. Isso. Então, aqui, ó, vamos supor aqui, ó, esse meu cunho aqui é de R$1, certo? O reverso. Sim. E aqui eu também tenho o reverso. Os dois lados aqui vai aparecer uma data, certo? E aqui vai ter a data também. Na bifacial isso, né? Então, aqui o que acontece? Quando eles bateram, não tinha o disco no meio. Sem o disco no meio, ele bateu. Marcou. Saiu. Veio a próxima moeda e saiu marcado. Aí é uma das provas que a bifacial pode ser original, sim, né? Aí é uma das provas, mais uma das provas, né? Isso. Mais para frente ali a gente vai falar sobre essa questão, tá? Mas dessa moeda aqui, ó, o curioso dela é que não existe a bifacial, né? Essa não existe para a gente dizer de onde apareceu esse cunho marcado aí. Então, essa é um mistério, né? Aí é para ser desvendado ainda, né? Vamos estudar ela aí para saber de onde surgiu isso. E ali a de R$1, nós vamos conversar com ela, sobre ela um pouquinho mais para frente, porque ela é bastante curiosa, ela é mais curiosa ainda que essa, justamente por existir a bifacial, né? Então, vamos para frente aí. Essa agora, eu acho. 64? Isso, lá na página 64, então. Então, essa moeda é muito conhecida por todos aí, né? Acho que quase todo mundo conhece já
a Brasil duplo ali, né? São 2 Brasil. O que aconteceu nessa moeda? Como que ela ficou desse jeito? Eu acredito em uma única, eu acho que só uma explicação, né, a gente poderia dar para isso. O próprio cunho já estava dessa forma. Aí não foi uma batida dupla, né? Aí não foi um cunho duplicado, ela batida duplicada, não foi nada disso. Quem fez o cunho já deve ter feito dessa forma, né? Uhum. E se a gente observar, as letras são diferentes, né? O Brasil, as 2 letras que são usadas no Brasil são diferentes. Então, a única forma de explicar isso é que ele estava no cunho, né? Talvez lá na matriz de cunho já estava, ou provavelmente depois no cunho, né? Mas provavelmente a matriz de cunho já estava desse jeito. Né? A única explicação que teria para essa moeda acontecer isso. Moeda muito valorizada, muito cobiçada aí pelos colecionadores. Somente uma data, né? Somente 2005, né? Só 2005. Nunca mais apareceu, né? Então, e ela é bastante difícil de encontrar, né? Provavelmente quando perceberam o erro, tiraram, né? Mas alguma coisa acabou passando. Então, exatamente, ficou dessa forma. Muito bonita, né? É um erro clássico aí, né? Eu já vendi umas 5 dessas durante o percurso desses anos todos aí, e muito difícil de aparecer. Muito. Então, ali na página 67, temos novamente, né? Data marcada mais vezes, data marcada no centro e acima. Como que a gente explica uma data marcada no centro? Muito difícil, né? Ali, quando o cunho estava sendo feito lá, né? Ele tem que estar deslocado, digamos lá, como se fosse fazer o boné, né? Então, ele estava aqui, o disco... Aí, nesse caso, aí entra aquela questão que você até questionou ali no começo. O cunho, será que ele desloca? Nesse caso, né? O cunho tem que estar deslocado mesmo, porque daí, o que acontece? Ele tem que deslocar para ele marcar o outro cunho, né? Torto, para aparecer a data lá no centro, né? Muito difícil de explicar o que aconteceu aí, né? Então, uma moeda que deveria, assim, ser bastante cobiçada aí pelas pessoas, e acaba que ficou esquecida aí no meio do catálogo, às vezes, né? Com essa data marcada no centro. E data marcadas mais vezes, né? Então, mais vezes ali... Ó, veja ali, a data marcada 2 no centro, então 2 vezes no centro, ela bateu 2 vezes, né? O cunho acabou batendo 2 vezes no centro, e mais uma vez em cima. Então, é um cunho que já está bastante usado, né? Muito legal. Muito interessante mesmo. São muitas curiosidades aí que acabaram, acho que passando desapercebido aí muitas vezes pelos colecionadores, né? Essa moeda, né, que foi aí batizada de PPP, né? Ponto no peito de Pedro I. O que eu poderia falar de bacana sobre ela? É um ponto só, né? Com tantos erros que a gente tem do real, essa é só mais um ponto. Aí muitas pessoas às vezes questionam, né? Ah, eu tenho aqui uma moeda que tem um pontinho, não sei o quê, tem não sei o quê, né? Colocar no catálogo. Sim, seria legal se a gente pudesse colocar tudo. Isso aqui ia virar um livro, né? Desse tamanho, assim, né? Porque são muitos erros. Mas por que a gente colocou esse? A curiosidade é a seguinte. Existe uma moeda antiga, que é a próxima. Acho que pode até passar ali o slide, faz favor. Essa é a R$ 1929, né? Que se a gente for pesquisar em catálogos até antigos, né? Você encontra... Ela é muito mais valorizada, ela chega a dobrar o valor simplesmente pelo aquele pontinho ali, né? Aí a gente vai falar, poxa, mas por que essa vale tanto e a do real não vale tanto, né? Como a gente tem muitos erros no real, né? A grande quantidade de erros, às vezes as pessoas acabam não valorizando tanto ali um simples pontinho, né? Essas mais antigas, elas já eram catalogadas, né? Com um simples erro ali, que é um ponto, e muito valorizadas, né? E a gente acaba aí desvalorizando, às vezes, as nossas moedas, né? As atuais, dizendo, é só um ponto, né? Esse aqui é meu... Deixa eu mostrar aqui. Esse foi o primeiro catálogo que eu tenho, né? Quando eu comecei a colecioná-la. Ele é de 1989. 1989, ele é um Vieira, né? Ele é do Vieira aqui. Até é o mais antigo que eu tenho. Quando eu comecei a colecionar, eu comprei ele, né? E por que eu estou mostrando ele?
ele já trazia essa moeda, né? R$ 1.000, 1929, Brasil, com ponto entre I e L. Eu até não fui atrás de mais pesquisa, até não deu tempo. Eu queria pesquisar isso, saber os catálogos mais antigos, lá dos anos 70, se eles já tinham, né? Se já era catalogada essa moeda. Por isso achei legal de colocar, né, essa ponto no peito do Pedro I, justamente por existir moedas mais antigas que são valorizadas, né? Se a gente for ver moedas, às vezes, do Império, por exemplo, a R$ 2.000 lá com o rabicho, R$ 2.000, 1889, né, com o rabicho. Rabicho no cabelo. O rabicho nada mais é do que um cunho marcado. E ele vale uma diferença de valor ali por ter um cunho marcado, né? Exatamente. Ou então lá, a mesma moeda, né, R$ 2.000, 1889, galho solto, né? Galho solto, isso? Ramo esquerdo solto, né? Alguma coisa assim, não me lembro agora de cabeça. Ele nada mais é do que um cunho gasto, né? E muito valorizado. Então, né, algumas moedas aí acabam ficando desvalorizadas. Aí no... Sim, pega moedas ali do Império, ali, R$ 500 inclinada, marca um balaio de dinheiro, né? Por ser inclinada. Vale uma... E a gente teria que valorizar mais essas moedas, né? Essas moedas do real, colocar nas nossas coleções para que elas se valorizem, né? Ali um pontinho. Por que numa moeda antiga o ponto vale tanto e numa moeda atual não vale, tem um valor? Com certeza. Uhum. Talvez. Vamos aqui dando uma atenção ao chat, ver quem está com a gente aqui: Valmir Cinzel, Lourdes Ramos, João Lopes está com a gente, Maria Aparecida, Nadir da Silva está com a gente, Henrique Borges, e Uma Aventura, canal Uma Aventura, Rogério Vicente. Pessoal, vai comentando aí no chat, vai deixando o teu like na live, né? Para a gente poder ir aumentando a audiência aí, tá bom? Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Olha que legal ali a Nadir falando, né? Achei umas 5 centavos com data no reverso de 2020. Bacana, manda pra gente aí depois a imagem, né? É uma novidade, né? É uma novidade. Achei a segunda no reverso de 2020. Olha, bacana. Em 2020. É a moeda que eu mostrei agora há pouco ali, só que é outro ano, né? É uma 2009 também, ela achou, ó, R$1 2009 com data no reverso. Essa também. Então são curiosidades aí que às vezes as pessoas, a gente acaba não colocando no catálogo porque não chega até a gente, né? Então são moedas bacanas aí para serem catalogadas. Exatamente. Essa na página 83, né? A 25 centavos aí. Então é outra moeda bem bacana de você ter as 4, né? Você tem que ter as 4 moedas aí para pôr na sua coleção. Veja que são 4 cunhos diferentes aí, os 4 cunhos marcados, né? Você vê a data marcada ali na letra C, E, N. Você vê também em NTA. Você vê em OS. E você vê acima do 25. Então, em 1994, no mínimo, né, foram usados 5 cunhos. Além desses 4 aí, mais um cunho sem a data marcada, né? Então, cada um deles é um cunho diferente, né, para a gente entender aí o que aconteceu. Exatamente, com certeza. Muito interessante. E é pouquinho, marca R$20 no catálogo. Então, você ter as 4 ali é legal, né? Você montar a coleção, né? Completinha. Essa aqui é uma outra curiosidade, né? Alguns catálogos trazem, dizendo aí que... não sei se colocaram lá, mas isso aí que me falaram, eu até não cheguei a ver isso. Mas não, até hoje, eu acho que não existe. Eu acho, né? Porque pode ser que ela apareça aí qualquer hora. Mas eu acho que não existe a 25 centavos da FAO horizontal. Ela é inclinada, né? Por quê? Veja bem ali, você tem que colocar, para você ver se ela está horizontal ou inclinada, você tem que colocá-la na exata posição com outra moeda, porque ela engana a gente, né? Se você virar ela ali, ela vai parecer que ela é horizontal, mas não, você tem que colocar ali aquele homem que está abaixadinho ali, parece o chapéu dele, né? Então, você tem que colocar as duas na exata posição, para depois girar, né? Quando você gira, você vai ver que ela está inclinada. Então, ela não pode ser catalogada ou vendida aí, né, como horizontal, ela tem que ser inclinada.
Se um dia aparecer uma horizontal aí, bacana, né? Aí é uma novidade. Mas até hoje, pelo menos para mim, nunca ninguém mandou uma realmente horizontal. Já aconteceu de me mandarem, né? Falar, ó, é horizontal, daí eu tenho que explicar ali para a pessoa, né? Para ele fazer isso mesmo, né? Então tem que colocar uma outra moeda do lado para você conseguir fazer o giro, né? Tem que ter as duas e fazer o giro lá. Na hora que você faz o giro, você vai ver que ela realmente ela está inclinada e não está só inclinada. Exatamente. Uhum. Uma dúvida importante sobre isso aí. Essa aqui é muito curiosa. Essa eu acho muito legal. Lembra que nós falamos lá atrás, né, daquela de 96, 95 com a data marcada 96, né? Uhum. Então, essa daqui, o que aconteceu? Veja bem, ela é uma moeda de 94, que ela está marcada, a data marcada dela é de 95. A imagem ali talvez não ficou tão boa, mas você, olhando na moeda, você vai conseguir ver que ela é 95. Então, o que aconteceu, né? Como que a gente vai entender isso? A moeda é de 94. De onde que surgiu esse 95, né? Sim. Então, provavelmente, o que tem acontecido? Eles já estavam fazendo as moedas de 95, certo? Já estavam fazendo em 95, marcou o cunho ali no anverso. E o que aconteceu? Faltou ainda fazer lá mais 1 milhão de moedas de 94, né? Podemos fazer mais 94. Então, eles já estavam fazendo a 95 e voltaram a fazer a 94, sem trocar o anverso, né? Trocou só o reverso. Ela é muito curiosa, essa moeda, e esquecida aí no meio. As pessoas não procuram esse defeito aí, né? Ela está esquecida. Conseguiu entender aí como que aconteceu? Uhum. Né? Então, já estavam fazendo a outra moeda. Em 95 já estavam em produção, já tinham feito milhões de moedas ali de 95 e voltaram a fazer a 94, né? E o cunho ficou marcado. Só que a imagem dela não ficou muito boa. Vamos ver se para o próximo catálogo aí nós melhoramos a imagem, né? Uhum. Muito interessante. Nossa. Não tem como não entender, né? Simples. Ali na página 96, né? Então nós vamos ter a data marcada invertida também, né? Então veja bem, a moeda estava invertida quando marcou a data. Ela acho que está catalogada como R$15, né? R$15, muito barato. Isso aí era uma moeda aí para as pessoas estarem negociando ela num valor muito acima, né? Ela é uma moeda muito interessante. Veja que... Muito difícil, muito difícil. Muito. E aqui a imagem está boa, né? Agora, para você no garimpo encontrar uma dessa, não é fácil, não. É muito difícil. É um achado e tanto. É um achado e tanto. Essa é bacana. Lá na página 97, a gente não tem as imagens. Essa imagem é nova. Então, 50 centavos 2013. Então, qual que é a curiosidade ali, né? Veja bem que em 2013, então, é igual aquela 25 centavos. São 4 cunhos diferentes de Brasil duplo. O Brasil duplicado, né? Então, ali a gente tem aquela Brasilzil, que é famosa, aí o pessoal, todo mundo quer, né? É uma moeda bem cobiçada, que é a imagem maior ali de cima, é Brasilzil. E as 3 de baixo são todas Brasil duplicado. Então, são 4 cunhos diferentes no mesmo ano. 4 não 5, né? Porque daí existe mais o cunho normal, né? Sem o Brasil duplicado. Exato. Então, bastante interessante você conseguir todas elas, né? De repente, para colocar na sua coleção. E são todas do mesmo ano, todas 2013. Todas 2013, exatamente. Que legal. Tá aqui, ó. Brasilzil tá classificado na 98. Isso, na página seguinte ali. O seguinte, ó, marca... Só que de 650 a 2013. Isso. Hoje em dia ela já está sendo comercializada por um valor bem mais alto que isso, hein? Eu vendi um por micharia esses dias, não me liguei. A última que eu vi ser vendida em 10 foi por 1.200. Tu vê. Falta de informação, é isso aí. Acontece. Essa é um real bem bacana, né? Então, ali, ó, a gente consegue ver nitidamente, na página 105 ali, né? Você vai ver nitidamente, ó, os 2 olhos, é um cunho marcado, né? Os 2 olhos, o nariz e o queixo da esfinge, né? Você consegue ver bem certinho ali.
outra moeda que eu acho muito bacana, essa daí, muito esquecida ali no meio do catálogo, né? Eu já vi o pessoal vendendo essa moeda, mesmo com o cunho marcado, por um valor normal, por 20 reais ali, né? Como se fosse a moeda comum. Eu não sei quanto que ela está catalogada. 100 reais. Mas, quanto? 100. 100 reais, veja bem. Aí uma moeda que vale 100 reais, você acaba comprando ali, às vezes, nas banquinhas, aí, em algum lugar, por 20 reais no valor aí da moeda comum, né? As pessoas esqueceram ela no meio aí. Esqueceram, com certeza. Essa moeda, ela é um tanto difícil de você identificar esse erro, né? Até fotografar ele é muito difícil. Mas os olhos ali é fácil de você ver. Agora o nariz e o queixo é mais difícil. Uhum. Aí tá. A data marcada ali, né? No reverso. 107. Agora nós chegamos aqui na moeda, né? Que eu tinha falado anteriormente. Só deixa eu ver aqui no meu catálogo. Então, essa é a mesma questão lá, né? Ela é marcada ali no... A gente tem ali, ó, é que eu acabei não colocando, acho que da página 112, tem a bifacial, né? Então, dá uma olhadinha lá na página 112 antes. Veja lá, 2009, possui a data marcada em um dos lados. Então, a bifacial é exatamente, mas eu te digo assim, exatamente o mesmo cunho, entendeu? Ele não tem a imagem ali, mas ele está catalogado, né? Uhum. A bifacial, que saiu do mesmo ano, ela tem exatamente o mesmo cunho, o que prova, né? Essa seria a maior prova que a gente tem, que ela foi feita dentro da Casa da Moeda, certo? Porque, olha, veja bem, essa moeda aqui que a gente está vendo ali na página 107, é uma moeda que está em circulação, uma moeda comum, né? É uma moeda comum que circula ali com a efígie, normalmente, né? Mas ela é exatamente o mesmo desenho que existe na bifacial, ela com o ano marcado. E aí então, sim, foi feitas algumas moedas, apenas uma foi para circulação, é a única que existe, né? Mas que o cunho marcou. Tipo, que os dois cunhos marcou, provando que tinha dois cunhos com a mesma imagem, batendo a máquina, isso está aqui a prova, né? Exatamente. Então, essa moeda, ela até não é assim tão difícil. Eu já devo ter visto aí mais de 10 ou 15 à venda, né? A comum, essa que só tem o ano marcado aí, né? Diferente, que seria exatamente o mesmo cunho da bifacial. Aí sim, aí a gente consegue explicar, né? Que daí seria aqui, ó, um cunho batendo no outro, né? E um bateu e marcou o ano ali. E aí saiu, entrou a próxima moeda e continuou batendo, né? Com certeza. Sensacional. Diferente daquela outra lá, aquela a gente não tem como explicar, né? Aí ali na página 109, a outra não existe a bifacial, né? Aí não tem como explicar. Aí na página 109, né? Na página 109 a gente vê ali, ó, a data marcada em lugares diferentes, né? Então veja que bacana. Então ali para marcar aquela data estava sendo feita, né, a moeda horizontal na hora. Foi na hora que estava horizontal o cunho, né? O cunho tinha girado, fazendo a moeda horizontal e acabou marcando o cunho. Talvez com o próprio atrito, então, que deve ter dado, né, da falta da moeda, de repente girou. Exatamente. Bacana, muito legal isso aqui. Nossa, que aula, gente, que aprendizado. Essa aqui é uma curiosidade, né? Ali na página 110, o real deslocado. Como é que aquele L foi parar lá em cima, né? Você vê que a gente não vê nenhuma outra letra ali, né? Existe esse L para cima, para baixo? Existe alguns apelidos, viu, Lucimar? Ó, eu botei L nas estrelas, aqui tá real deslocado, né? Real deslocado. E existe L fantasma também, tem uns que colocaram aí, eu já vi. L fantasma, eu já ouvi falar. L voando, eu já ouvi falar L voando. Eu fiz com L nas estrelas, né? Também tá subindo perto das estrelas, né? Então eu imagino, né? É uma coisa que a gente imagina para tentar explicar isso aí o quê? Era um cunho marcado, né? Lembra lá no comecinho, quando a gente viu o vídeo lá fazendo a matriz, né? Quando a matriz foi fazer o cunho, alguma coisa aconteceu ali que o L pulou longe, né?
Ele acabou, talvez, trepidando. O difícil é explicar como que só o L ficou desse jeito e o restante não, né? Exato. É muito curiosa essa moeda, muito bacana. Marcado, exatamente. Vamos para frente. Eu tinha falado lá no começo, né? Olha que legal. A data marcada. Então, outra coisa que assim as pessoas, de certa forma, acho que não perceberam, deixaram meio abandonado aí. Mas todas as moedas olímpicas têm cunho marcado. Todas elas. Todas elas têm a data marcada, né? Olha que coleção legal para você montar. Aqui em Curitiba tinha um rapaz... Quanto é que está saindo nos leilão, mais ou menos, por aí? Elas, eu não tenho acompanhado elas assim em leilão. Eu vi sendo vendida aí elas a R$10, mais ou menos, cada uma. Assim, como a moeda olímpica ela é vendida aí uns R$4, R$5, né? Então, porteiro do ano, da data marcada ali, estão vendendo a R$10. Nesses anos, tudo que eu compro, vamos supor, umas 1.000 moedas olímpicas por mês, a 2 meses, apareceu só 2 aqui no escritório, data marcada. Então, tem dificuldade. Daí você vendia R$60, R$70 no leilão, mas a dificuldade é terrível. Agora, né, vamos imaginar que eu consigo montar toda a coleção ali dela com data marcada. Todas as moedas, inclusive a bandeira tem com data marcada, né? Uhum. Imagine quanto não valeria uma coleção dessa. Né? A valorização que deveria existir ali nessa questão, porque é muito difícil de encontrar, né? Muito difícil. Muito difícil. E eu peguei uma bandeira marcada hoje. Tá aqui, entrou hoje no escritório. Olha aí, ó. Já guarda ela para montar uma coleção toda marcada, hein? Vai ficar lindo, vai ficar top. Então, eu trouxe aqui a imagem novamente do manual de erros, né? Porque eu acredito que tudo que a gente está falando aqui, né? Ele está tudo ali bem explicadinho no manual de erros. Então, às vezes a pessoa lá, poxa, mas o que ele está falando ali? Que história é essa de cunho marcado? Que história é essa de data marcada? Que é horizontal? Que é invertido? Tudo, né? Ele vai encontrar explicadinho como que aconteceu, como que foi, aqui no manual de erros. Então, é muito importante, né? Não só a gente falar do catálogo, né? O manual traz tudo isso também, né? Traz junto. Um é complemento do outro, né? A gente não pode, aí como colecionadores, mas né? em janeiro vai sair o manual, vai ser só o catálogo. O manual já está pronto, o manual não sai outro. A ideia, a princípio, seria só o catálogo mesmo, né? Atualização de valores daí, né? Eu tenho alguns manuais na loja ainda. Quem se interessar no manual, eu tenho alguns ainda. Olha aí, ó. Ó, o Denilson ali, que é meu cliente da Espanha, ele já falou que ele quer uma coleção das Olimpíadas com data marcada. Então, vamos montar uma para ele. O difícil vai ser achar todas, né? Elas são difíceis, não são fáceis, não. Mas é uma coleção maravilhosa para você montar. Top. Isso aí. E aqui eu fiz umas considerações finais aí, né? Para a gente conversar sobre algumas coisas. Às vezes eu coloquei escrito aqui para lembrar de tudo também, né? Uhum. Então, lá. As moedas com erro são a porta de entrada para muitos novos colecionadores. Todos nós que já estamos nesse meio deveríamos incentivar essa prática e não desmotivar ninguém. Poxa, eu fico tão chateado quando eu vejo alguém falando assim, tal moeda aí é uma porcaria, para que você quer colecionar isso? Poxa, isso desmotiva até eu, imagine quem está começando, né? Então, não existe isso, né? Então, olha, colecionar é como um vício do bem, a gente acaba comprando a primeira, comprando a segunda, achando a terceira e fica maravilhoso aquilo ali, né? Que incentiva o estudo, a cultura, então ele não é só o colecionismo, é um estudo, né? A cultura, o entendimento de política, história, arte, geografia e tantos outros, né? Vou até repetir política ali, não deveria ter repetido. Então, eu acho que a gente nunca deve desmotivar ninguém, sim ajudar. Poxa, a pessoa lá não é porque ela tem uma coleção diferente da tua que a dela é porcaria, a tua é boa. Não, todas são boas, cada um tem um O que jeito. acaba acontecendo, Lucimar, eu vejo assim que num time de futebol lá, o Flamengo está jogando. Até o Gandula está torcendo, o último torcedor lá está fazendo alguma coisa pro time. Agora, às vezes eu vejo a numismática, né? Não estou soltando nenhuma crítica, mas eu vejo que nós somos um grande time que às vezes tem alguns que quer fazer algo para ir contra, né?
Eu sempre digo, o canal está aberto, a gente está aqui sempre, mas para quê? Para o crescimento, para o incentivo, para as coisas, para as notícias boas. Não levantar polêmica, às vezes, de coisas para querer desmotivar as pessoas, ou botar em descrédito o trabalho de alguém. Eu acho que falta um pouco mais disso aí, né? Se unir cada vez mais. Não porque tu coleciona prata e eu erro, que a tua coleção é melhor que a minha. Tu entende? Então, eu acho que bem o que tu está falando, né? Vai como complemento. Não, é isso mesmo. Né? Então, continuando ali a leitura, né? Muitas pessoas veem na arte de garimpar uma renda extra. E garimpar é uma arte, porque não é para todo mundo, né? Quem garimpa muito vê que aquilo é cansativo, mas da mesma forma que é cansativo, ele é muito... você tem um retorno legal, né? Poxa, às vezes você passa 2 horas ali garimpando, de repente você acha uma moeda bonita, pô, aquilo é legal, né? Aquilo faz teu coração ali explodir, né? Dá até um ataque cardíaco ali. Eu, uma vez garimpando, eu encontrei uma 10 centavos, 1945, aquela que é com a sigla, e ela estava invertida. Pensa a minha alegria, né? É uma moeda difícil, sair pulando aqui. E sem contar nessa questão da renda extra, né? Por que não ser uma renda extra? Eu vejo muitas pessoas aí que fazem uma renda extra com isso, sim, garimpando. Por que não? Né? E não só como renda, ali eu coloquei, né, uma distração, um passatempo e até mesmo uma terapia. Terapia, né? Tem pessoas aí que veem isso como terapia mesmo. Você se distrai, você esquece do mundo, né? Você esquece do mundo e fica ali mexendo numa coisa que você gosta, né? Agora, por que não deveria fazer isso, né? Claro que deveria, claro, cada um faz aquilo que gosta. E as moedas com erro vêm para agregar em outras coleções, tudo isso e muito mais, né? Então, às vezes as pessoas começam ali colecionando erro, daqui a pouco já está comprando uma moeda de prata, daqui a pouco está comprando uma outra coisa, está aumentando sua coleção, está fazendo de tudo um pouco, às vezes uma moeda estrangeira. Eu sempre aconselho, né? Quando perguntam para mim, eu digo, não, você não pode colecionar de tudo, senão você não dá conta, né? Aí você fica frustrado. Tem que começar a pensar o que você quer, né? Para começar uma coleção. Eu comecei, né? Eu comecei com moeda estrangeira, misturei com brasileiro, depois eu falei, eu vou focar só nas brasileiras. Não fiquei nessa. Então, não é uma disputa entre as mais antigas e as novidades colecionáveis, e sim, né, uma grande reunião de pessoas interessadas em algo comum a todos os apaixonados por colecionar, né? Como você mesmo falou, aí deveríamos todos nos unir e cada um ajudar o outro, né? Um ajudar o outro na sua coleção, um ajudar o outro na sua forma aí de colecionar, explicar as coisas, né? Não falar que a tua é uma ruim, a tua não vale nada, a minha que vale, isso aí distrai, né? Isso aí desanima às vezes o colecionador. E ali eu finalizo assim, ó, todos nós somos um pouco ajuntadores. Não tem pessoas que parecem que falam, você é só um ajuntador de moeda, parece que ele está te discriminando, né? Mas eu vejo todos nós como juntadores, porque todo colecionador não tem uma moeda só de cada uma. Normalmente você vai ter uma lá que você tem 2, 3, tem 4, 5 da outra. Você já se torna você um juntador, né? Um ali e que está guardando alguma coisa para você, né? A mais. Futuramente eu vou vender, né? Colecionadores e estudiosos, né? Então todos nós somos um pouco colecionadores e um pouco estudiosos também, porque como que você vai saber se aquela moeda vale alguma coisa ou não vale? Você vai ter que estudar ela, né? Vai ter que ir atrás, descobrir como que é. E colecionadores, acho que todo mundo é um pouco, né? Com certeza. Mas que live maravilhosa, né? Acho que o pessoal aproveitou bastante, 1h35, aproveitei cada segundo, muito bom. Espero que os inscritos também tenham aproveitado bastante, né? E esperamos fazer mais lives juntos, tá, amigo Lucimar? Tomara que tenha a segunda, terceira, quarta. Vamos ver. Vamos ver. Eu que agradeço você aí pelo espaço, né? Você sempre foi muito incentivador do colecionismo, né? Você tem um canal aí maravilhoso, né? Que todo mundo sempre elogia, sempre é muito bem visto, né? Em todo lugar. E muito obrigado aí pela oportunidade, né? De falar um pouco aí sobre
as moedinhas, e foi muito bom, né? Foi muito bom a conversa, espero que eu consegui explicar um pouco aí para as pessoas, e que eu tenha incentivado, né, as pessoas também a novas formas de colecionar, que eu tenha incentivado as pessoas a verem melhor um pouco o catálogo ali, procurar coisas no meio do catálogo, que tem coisa muito boa, que tenha clareado aí, né, a mente de todo mundo. Eu agradeço, obrigado, amigo Lucimar, Deus abençoe a tua vida, a tua família, e o canal está sempre de portas abertas, tá? Só avisar que nós fizemos a sequência. Deus abençoe a todos que nos assistiram, obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, aos nossos inscritos, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus abençoe. Fui lá. Até mais. Amém. Tchau. Tchau. Até.